A empresa para a qual eu trabalho é Starwood Hotels and Resorts, é uma das mais importantes companhias hoteleiras e de lazer do mundo. Nós temos mais de 1.000 hotéis espalhados por mais de 100 países, e essas são as 9 marcas que compõem o nosso portfólio. Nós temos Sheraton, 4 Points by Sheraton, Sun Regis, The Luxury Collection, Le Méridien, W Hotels, Aloft, Westin e Element. Falando um pouquinho de Brasil, o Brasil é um importante foco para a nossa companhia, para a Starwood. E falando um pouco do mercado hoteleiro, só para dar um panorama para vocês, não especificamente da Starwood, entre 2010 e 2011, a gente teve um importante crescimento na indústria hoteleira. Isso vocês têm visto, têm lido constantemente. A gente teve um crescimento da ocupação dos hotéis, um incremento das tarifas, uma recuperação das tarifas. Tivemos um aumento no lucro operacional bruto dos hotéis, e um número também cada vez mais crescente, especialmente das viagens de lazer, o que foi excepcional para os resorts. 2012 não está vindo exatamente como os hotéis planejaram ano passado, mas ainda assim tem sido bastante positivo para todos os hotéis. Hoje a gente não diz muito que os hotéis eles têm uma baixa ou alta ocupação como no passado, né? A gente vê hoje períodos que historicamente eram tidos como períodos de baixa ocupação, estão recebendo eventos, grupos de incentivo, não apenas os eventos esportivos, como a gente está esperando para os próximos anos, mas a gente está vendo aí uma mudança nesse cenário da ocupação dos hotéis em geral. Foi feita uma pesquisa recente, no mês de maio, com 500 investidores nacionais e estrangeiros, e ficou provado, detectado realmente que o Brasil segue sendo, para a América Latina, um importante mercado de investimento dos hotéis. As categorias 3, 4 estrelas, a gente vê aí pelo Brasil algumas cadeias nacionais investindo e cadeias internacionais de luxo também, como é o nosso caso, abrindo hotéis no Brasil. O nosso foco não é exatamente abrir um hotel a cada esquina, o nosso foco é realmente focar o nosso negócio onde a gente vê boas oportunidades. A gente vê alguns hotéis sendo abertos em mercados de indústria petrolífera, por exemplo, mercados tipicamente do mercado de petróleo e mineração, porque são áreas onde a indústria hoteleira ainda é carente. A estrutura de quartos, a gente tem uma demanda crescente vindo, mas a indústria hoteleira ainda é carente do número de apartamentos. Então, a gente realmente precisa prestar atenção nesse mercado. No Brasil, a Starwood, para posicionar, nós temos 2 hotéis no Rio de Janeiro. Esse é o Sheraton Rio Hotel e Resort. No Leblon, a gente tem o Sheraton da Barra Hotel e Suites, na Barra da Tijuca. O Sheraton São Paulo WTC. Em Porto Alegre, o Sheraton Porto Alegre. O recém-aberto, inaugurado, Sheraton Vitória. E 2 hotéis da marca 4 Points by Sheraton. 4 Points by Sheraton Macaé, no Rio de Janeiro, e na cidade de Curitiba. Bom, por anos, as empresas elas focaram as suas estratégias na comunicação de massa, né? Era um emissor, um receptor e pronto, a comunicação estava feita. O cliente, o consumidor, ele não tinha muitas opções de escolha, então era muito fácil o processo de decisão. Só que hoje o tempo passou, o mundo mudou, e a globalização e todo o significado que vem junto dessa palavra, para o mercado de turismo, especialmente, significa mais viajantes, um mundo menor e mais conectado. Falando especialmente de tecnologia, a gente vê que ela definitivamente moldou a evolução das marcas, né? A gente vê que as pessoas hoje se comunicam de uma maneira completamente diferente, elas experimentam o mundo de uma maneira completamente diferente, e toda essa experiência, toda a maneira como elas vivem hoje em dia, também molda a expectativa que elas têm quando elas se hospedam nos nossos hotéis. Várias empresas, as empresas de vocês, coletam informações, coletam dados dos seus clientes, dos seus consumidores, e o nosso desafio é apresentar, segmentar e formar uma base de dados com as informações que são mais relevantes para o nosso negócio, para poder entregar para o nosso cliente, para o nosso hóspede, ofertas e um conteúdo dedicado, customizado, de acordo com a necessidade dele. E a indústria hoteleira não é diferente, ela está mudando na mesma velocidade. Antes até a gente dizia que o lobby era a porta de entrada dos hotéis, né? Hoje é o website. Se a gente não apresenta um conteúdo relevante para aquele grupo de hóspedes, a gente não apresenta ofertas especiais que sejam dedicadas aos interesses de um determinado grupo de hóspedes, o nosso trabalho de nada adianta. Então, esse é o nosso desafio.
Personalização, definitivamente, não é uma palavra nova para a hotelaria. Na verdade, ela está no DNA do nosso trabalho. A gente trabalha com pessoas do mundo todo. E são pessoas que sabem exatamente o que é estar longe de casa. A gente procura oferecer, através do nosso serviço, experiências para que as pessoas se sintam em casa, mesmo quando elas estão longe de casa. O nosso desafio é coletar todas essas informações, mas munir as nossas equipes de informações, de dados, para que elas possam entregar aos nossos hóspedes as melhores experiências e antecipar a necessidade desse hóspede, muito mesmo antes da chegada dele nos nossos hotéis. Antes, a gente media a satisfação dos nossos hóspedes através de um índice que a gente chamava de GSI, que é o Guest Satisfaction Index. Hoje em dia, a gente mede da mesma forma, a gente quer saber qual é a opinião do nosso hóspede quando ele deixa os nossos hotéis, só que hoje nós chamamos de Guest Experience Index. A gente mede a experiência do nosso hóspede. Antes, a gente tinha um questionário de 10 perguntas que avaliava desde o processo dele de entrada nos nossos hotéis, o check-in, até a saída dele, por todos os pontos de contato que ele teve com os nossos hotéis. Hoje, a gente continua perguntando a esse cliente, a esse hóspede, qual foi a experiência que ele teve nos nossos hotéis, mas hoje ele avalia, são 5 categorias, ele está ranqueado em 5 categorias, que vai desde abaixo da minha expectativa até superou extremamente a minha expectativa, a expectativa que eu tinha nos nossos hotéis. Então, a gente procurou simplificar esse questionário para poder ver, através dessas perguntas que nós fazemos, e medir a experiência que ele teve nos nossos hotéis. Bom, hoje nós internamente temos um processo que nós estamos chamando de Global Personalization at Starwood. São 5 etapas e, obviamente, a tecnologia passa por todas elas, mas não exatamente e apenas a tecnologia, é a transformação do processo como um todo. Então, a importância de conhecer quem são os nossos hóspedes, as pessoas que se hospedam nos nossos hotéis, quem são os nossos clientes, estar conectado em tempo real, otimizar a receita dos nossos hotéis para entregar valor e uma experiência extremamente dedicada e personalizada para os nossos hóspedes. Conhecer os nossos hóspedes é extremamente importante. Através de todas as nossas plataformas de reservas, de todos os nossos sistemas, nós temos informações e muitos dados sobre esses hóspedes, mas o nosso desafio é procurar os dados que são realmente importantes para poder entregar para esse hóspede a experiência mais exclusiva, a experiência que ele está procurando. A gente tem na Starwood um programa que eu particularmente gosto muito, a gente chama de Ambassador. Nesse programa, a gente tem informações sobre os hóspedes que são mais leais à nossa companhia. Então, tem um exemplo de um hóspede que a gente sabe que ele costuma viajar numa determinada época do ano, ele viaja com a família, a gente sabe que ele tem 2 filhos, e nós temos a informação de que os filhos desse hóspede, eles gostam de uma banda musical. Então, qual foi a surpresa desse hóspede quando ele fez a reserva em um dos nossos hotéis e, ao chegar no apartamento, o apartamento todo estava decorado, tinha DVDs e instrumentos assinados pela banda preferida desses filhos, né, do hóspede. Então, não precisa dizer que essa foi uma experiência extremamente única para esse hóspede. Nós podemos proporcionar isso com todas as informações que nós temos dos nossos clientes. Obviamente que conhecer os nossos clientes também é muito importante, conhecer o negócio deles, o desafio que eles têm no seu dia a dia, e proporcionar para eles, e oferecer, e apresentar a Starwood como a melhor empresa hoteleira com a qual eles podem fazer e fechar os seus negócios. Então, a gente acredita que, dessa forma, a gente está muito bem posicionado no mercado para oferecer para os nossos hóspedes as melhores maneiras de experimentar o mundo. Starwood Preferred Guest é o nosso programa de fidelidade. Ele foi o mais inovador programa de fidelidade da indústria hoteleira. Ele foi criado em 1999 e, desde então, é um dos mais importantes e premiados programas da indústria. Ele é muito simples e o grande diferencial desse programa é que ele não tem restrições de data, ou seja, se você tem os pontos suficientes para trocar por um apartamento e o apartamento está disponível, o apartamento ele é seu. Então, não tem restrição, não pode trocar os pontos numa época de Réveillon, não pode trocar os pontos numa época de Carnaval, a gente não fecha o sistema. Então, se o apartamento standard está disponível,
o apartamento ele é seu. E desde o último mês de março, nós fizemos uma reformulação muito importante no programa Stay with Preferred Guest, em nível global, onde nós passamos a oferecer opções para que o hóspede pudesse customizar a sua estada. Então, quanto mais ele se hospeda conosco, mais possibilidades ele tem de personalizar a sua estada. Então, nós oferecemos desde benefícios que vão de um welcome drink, amenidades de boas-vindas, upgrades, até a possibilidade dele escolher o horário que ele quer fazer o seu check-in nos nossos hotéis, que a gente sabe que tem um horário fixo de check-in. Quando o hóspede é leal, quando o hóspede ele já está, faz parte do nosso programa de fidelidade há bastante tempo, ele tem essa possibilidade de personalizar a sua estada de acordo com o interesse dele. A gente tem interesses diferentes. Quando a gente viaja com a família, com filhos, a gente tem um interesse. Quando a gente está a negócios, a trabalho, a gente tem um interesse completamente diferente. Então, a gente entende que a gente, oferecendo possibilidades para esse hóspede customizar a sua estada, a gente está oferecendo para ele a melhor experiência possível. Bom, a base de membros no programa SPD está crescendo muito rapidamente. Hoje, a gente tem mais de 14 milhões de membros pelo mundo. Só em 2011, a gente teve mais de 4,5 milhões de novos sócios, e a cada 2 hóspedes que nós temos, 1 faz parte do programa Stay with Preferred Guest. SPD é o coração do nosso negócio, né? Ele conecta, ele linka as nossas 9 marcas, e através dos nossos sistemas, através dos quais a gente consegue coletar as informações dos nossos hóspedes, dos nossos clientes, a gente tem a certeza de que a gente está oferecendo para esses clientes a melhor experiência, a experiência que ele está buscando, e formando, então, construindo a lealdade com esses hóspedes. Com essa mudança, com essa reformulação do programa Stay with Preferred Guest, no mês de março, a gente reformulou também o nosso programa de identidade visual. A gente continua usando as fotos espetaculares dos nossos hotéis e resorts nas nossas comunicações, mas, a partir de março, desde o mês de março, a gente está usando fotos dos nossos sócios, sócios do programa Stay with Preferred Guest. Não são fotos de bancos de imagem, são sócios reais do nosso programa. Essa foi uma sessão de fotos feita recentemente em Nova York, e eles são sócios do programa SPD. A gente está planejando novas sessões de fotos, inclusive na América Latina, no Brasil, para poder contemplar várias etnias nos nossos materiais. Então, essas imagens estão no nosso site, estão nos nossos materiais de comunicação, uma vez que eles são o coração, o centro do nosso negócio. Hoje, me parece que a gente faz um pouco a pergunta equivocada, né? As empresas querem medir o retorno sobre o investimento de todas as ações. É importante. Só que, internamente, a gente diz que a gente mede o retorno sobre o envolvimento, a gente mede o retorno sobre a experiência que os nossos hóspedes têm nos nossos hotéis. Hoje, o tempo é cada vez mais escasso para todo mundo, né? A gente viaja, a gente tem muitos compromissos. Agora, pensando, cada um de vocês, qual foi o último momento que vocês passaram com o marido de vocês, com a esposa, com os filhos, que vocês puderam tirar as férias em família, né? A gente lembra de algumas datas que a gente viveu importantes, mas esses momentos únicos, definitivamente, a gente não esquece. Então, por isso, a gente tem o programa Moments, dentro do programa Stay with Preferred Guest. O programa Moments é muito simples. Quando você se hospeda nos nossos hotéis, vocês acumulam pontos, que a gente chama de Star Points. Então, nós temos um site, que é o spd.com/moments. Então, se, por exemplo, a Malu tem 100 mil pontos, a Malu ela pode trocar por hospedagens nos nossos hotéis, usar esses pontos para trocar por estadias nos nossos mais de 1.000 hotéis pelo mundo. A Malu pode pegar os pontos e trocar por milhas nas companhias aéreas que nós temos parceria. Aqui no Brasil, nós temos parceria com a Gol, através do programa Smiles. Então, as pessoas podem pegar, usar os seus pontos para trocar por milhas, podem trocar por voos, por produtos, mas também elas podem trocar por experiências. Então, nós temos nesse site, spd.com/moments, uma variedade enorme de experiências em várias áreas que nós detectamos serem as de maior interesse para os nossos hóspedes. Então, nós temos alianças estratégicas globais com vários parceiros, e são parceiros que nós identificamos como sendo de grande interesse para o nosso cliente, para os nossos hóspedes. Então, nós temos experiência na área da música, nós temos experiência na área de esportes, nós temos experiências na área de
entretenimento e culinária. Na área da música, a gente fez aqui em São Paulo um evento, na verdade, aproveitando a vinda da banda U2. Então, essa experiência ficou disponível no website de Moments. Então, as pessoas podiam pegar os seus pontos e comprar essa experiência usando os seus pontos, ou seja, é como se fosse um leilão. A experiência fica disponível no ar por 24 a 48 horas, e o hóspede pode escolher a experiência que melhor lhe convém, que mais lhe agrada, e compra essa experiência com os pontos. Então, nós tivemos o U2. Na área do esporte, nós tivemos eventos da Fórmula Indy. Então, nós levamos o hóspede até o circuito da Fórmula Indy. Ele teve contato com os pilotos nos boxes, ele pôde conversar com as equipes de Fórmula Indy. E nós temos também algumas oportunidades na área de entretenimento e culinária. Vou mostrar um pouquinho mais para frente. Para os eventos de música, a gente proporciona para os hóspedes o contato com os músicos. Eles podem tocar os instrumentos, participar de concertos que são exclusivos para um grupo seleto de hóspedes. Eles vão, muitas vezes, com as suas famílias, com seus amigos. São concertos bastante exclusivos. E eles vivem a vida SPG, eles vivem essa experiência, esse momento único que é muito difícil, né, de você ter. Então, se a gente tem um show exclusivo, então o hóspede ele tem acesso VIP ao backstage, ele pode estar na primeira fila de um desfile de moda, Victoria's Secret, por exemplo. Então, as mulheres, os sócios do programa, eles podem conhecer os modelos, eles vão ao backstage, eles tiram foto com o artista. Então, tudo isso são ativações que nós fazemos dentro do programa SPG, oferecendo aos nossos hóspedes mais fiéis, aos nossos hóspedes leais, entradas exclusivas para backstage, open bar, lounges exclusivos, entrada através do tapete vermelho, em lançamentos de filmes, em premieres mundiais, em noites como Emmy, Grammy Awards. No que diz respeito ao esporte, nós temos uma parceria muito importante com o US Open, torneio de tênis, em Nova York, através da qual a gente oferece aos nossos hóspedes a possibilidade de bater uma bola com os principais tenistas mundiais. Então, você imagina, você é fã do tênis, você joga tênis no seu final de semana e você tem a oportunidade de bater uma bola com um grande tenista. O mesmo acontece com o golfe. A gente promoveu uma experiência que foi um hóspede poder jogar uma partida com o Tiger Woods, que é uma coisa que, normalmente, você pode assistir um torneio, você pode, né, assistir uma partida, mas essa experiência de estar em contato com o seu ídolo, de estar em contato com um esportista que você, normalmente, né, que você admira e acompanha a trajetória, essa experiência é possível através do programa Moments de SPG. Então, aí a gente tem alguns exemplos de algumas ativações de lounges do torneio US Open, transporte que levava os hóspedes da entrada do torneio até a quadra, onde ali eles tinham algumas experiências e podiam bater uma bola com os tenistas, o que é incrível para quem é fã do esporte. On Stage with SPG, a gente tem uma parceria em nível global também com o Cirque du Soleil, que acho que dispensa a apresentação. Então, os hóspedes eles têm a oportunidade de estar em contato com os artistas de Cirque du Soleil, se maquiar, experimentar o figurino, ir ao backstage, treinar algumas acrobacias, o que é incrível para quem é fã, para quem admira a arte e o trabalho do Cirque du Soleil. Então, essa experiência nós procuramos oferecer sempre através do nosso programa, e foi um pedido também dos nossos hóspedes mais fiéis. E nós temos na gastronomia, através de jantares, encontros promovidos com chefes estrelados mundiais da gastronomia, onde a gente oferece oportunidades de que os chefes abram os seus segredos, as suas receitas, oferecendo um jantar a um grupo seleto de sócios do programa SPG. A Fórmula 1, nós recentemente fechamos uma parceria com a equipe Mercedes AMG Petronas, e hoje a Staud é a empresa, a indústria hoteleira, parceira oficial do programa da equipe Mercedes AMG Petronas. Esse anúncio foi feito no último mês de junho. E nós desenvolvemos também várias experiências. Aliás, esse foi um pedido também dos nossos sócios, fãs de Fórmula 1. E nós oferecemos também mais de 120
experiências através dos quais os hóspedes eles podem ir à pista, encontrar com os pilotos, conversar com os engenheiros, ir aos boxes, em destinos como Abu Dhabi, Singapura, Mônaco. Então, essa é uma experiência também que os hóspedes têm acesso desde o último mês de junho, com a parceria que nós firmamos com a equipe AMG Petronas de Fórmula 1. E esse ano a gente vai oferecer uma para São Paulo, por isso fiquem atentos, fãs de Fórmula 1. Você falou tantas coisas bacanas aí, fez uma ótima apresentação e terminou falando de Fórmula 1. E eu queria te perguntar, depois que a gente viu tantas coisas bacanas, como é que a gente pode experimentar isso daí? Acho que eu lembro aqui numa conversa com a Malu, num comecinho de parceria, né, com o Sheraton, ela me apresentando uma coisa que era super bacana, que era um andar que tem aqui no Sheraton, não sei se tem ainda, mas tinha pelo menos, que cada quarto tinha sido... São 4 andares? 4 andares, onde cada quarto ele foi decorado por um arquiteto famoso. E cada um era diferente, então você tinha uma experiência realmente única quando você ficava. Como é que a gente pode experimentar esse negócio com você? Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu fiz uma apresentação, então, das nossas marcas, dei um gostinho para vocês, e eu acho que vocês todos aí têm na mesa, né, um folheto, um material do programa Star Would Prefer Guest, que eu trouxe. Vocês são uma plateia muito leal, muito especial. Então, nesse folheto, na última folha, ele tem um formulário que vocês podem preencher com os seus dados, enfim. A Starwood tem uma preocupação muito grande, Maurício, também, a gente, por ser uma companhia americana, pela política de privacidade. Então, vocês vão receber as comunicações, caso tenham interesse, sobre as nossas promoções, sobre os eventos que nós realizamos. Mas vocês destacando essa última folha, preenchendo com seus dados, tem uma urna ali do lado de fora, e eu vou oferecer para vocês... Hoje de noite a gente tem um coquetel, não é isso? Então, eu vou oferecer para vocês, a gente vai sortear 2 noites no Sheraton Rio Hotel e Resort, no Rio de Janeiro, 2 noites no Sheraton Barra Hotel e Suites, e 2 noites no incrível, luxuoso, stunning, Sun Regis Bal Harbour, em Miami. Por isso, mas agora para ilustrar todas essas experiências, enquanto vocês preenchem os seus dados e querem participar do sorteio, eu vou mostrar para vocês um pouco, para que vocês conheçam, então, esses são os hotéis que a gente vai... Esse é o Sheraton Rio Hotel Resort, vocês se animarem. O Sheraton da Barra e o Sun Regis Bal Harbour, foi inaugurado, aberto esse ano, em Miami, na praia... O Sun Regis vale a pena ir visitar, mesmo se você não for ficar, de tão bacana que é. É incrível. Bom, eu sou suspeita para falar por isso. Fica de frente para uma área realmente incrível. Bom, da minha parte é tudo. Quero agradecer, eu vou estar por aí hoje o dia todo com vocês e qualquer dúvida, muito obrigada.